Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Pedro Vitor e hoje estamos aqui novamente, né? A equipe Pedro Vitor, Briane e Tiago, certo? Você vai ver aí os avatares do Tiago presente aí na tela. Quem está me acompanhando hoje é a Briane para fazer a mediação e ver ali a movimentação também no chat, certo? Ela já deu o tchauzinho dela, beleza? Então, vamos lá. Ontem essa aula foi a Briane que vivenciou com vocês. A gente continua falando a parte aí de equação do segundo grau, certo? E ainda estamos nas equações do segundo grau incompleta, tá bom? Então, lembre-se, você pode assistir essa aula através do computador, celular ou televisão, certo? E para falar um pouco também dessa interatividade em relação a você assistir a aula através do celular, onde você vai poder participar aqui da aula conosco, falando aqui no chat, eu vou passar a palavra aqui para a Briane rapidinho, para ela falar as suas considerações também em relação a esse aplicativo, como é que você faz para fazer o download. Oi, gente, tudo bom? Então, né, a gente tem aqui desde um tempinho já falando sobre, no comecinho da aula, o aplicativo, sobre como que você faz para acessar, né, Devinho deve ter colocado aí um QR Code, beleza, obrigado, Devinho, para você poder fazer o acesso aí pelo sistema Android ou iOS, tá certo? Então, você pode fazer aí apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para a lojinha e fazer o download do aplicativo, né? Lá você vai acessar utilizando a sua matrícula, né, como login, e o seu aniversário, a data do seu aniversário com 8 dígitos para a sua senha, tá certo, gente? Normalmente a gente tem aqui a interação funcionando e tirando dúvidas e tudo mais, e a gente chama o nono ano para essa participação, né? Afinal de contas, o projeto está sendo feito para que a gente consiga, no momento da aula, transmitir esse conhecimento e tirar a dúvida de vocês, também passar os comentários, tá certo? Então eu vou ficar por aqui, aguardando o pessoal chegar, passando aqui a palavra para o professor Pedro, tá certo? Vamos lá. Então vamos embora, pessoal. A gente estava falando aqui, né, que a gente fica bastante feliz com o comentário de cada um. A participação também nessas aulas é muito importante. Lembrando também que você pode assistir a essa aula através do nosso canal no YouTube. Já estamos aí com quase 9.000 inscritos, certo? Mas também esse número é bastante pequeno em relação ao número de alunos que temos na rede, certo? Então, manda esse vídeo aí para o seu amigo, manda o canal no YouTube também para o seu amigo, para que ele possa se inscrever, certo? E acompanhar também as aulas por lá, tá? Lá tem uma playlist do nono ano, onde ele pode assistir não só as aulas de matemática, mas as aulas também de todas as outras disciplinas por ordem cronológica, certo? Também fique super atento às nossas trilhas. Cada semana seguimos uma trilha com conteúdo, certo? Então, se você conseguir acompanhar essa trilha, lá vai ter todo o conteúdo programático, tudo aquilo que a gente está vendo aqui na televisão também, explicando para vocês. E no finalzinho de cada trilha, de cada disciplina, a gente tem também um exercíciozinho para você responder, também levar para o seu professor, lembrando que aqui é só um começo, né, da nossa aula. Você pega também as suas dúvidas, pega a teoria que estamos vendo aqui no caso de equação do segundo grau e manda também para o seu professor para que ele lhe auxilie também, tire algumas de suas dúvidas, tá? Então, você pode comentar também nesse vídeo lá no canal no YouTube, também a gente vai estar de olho para tirar as suas dúvidas, tá? Então, vamos embora, vamos começar aqui a nossa aula de hoje falando sobre equação do segundo grau. Na aula anterior, Briane respondeu, certo? Uma questão do segundo grau incompleta com vocês, tá bom? Então, lembre-se, né? A gente viu aí a equação do segundo grau, certo? A gente viu como é escrito uma equação do segundo grau, a gente viu os tipos de equação do segundo grau que a gente tem. Falamos também da questão do coeficiente, né? A gente tem os coeficientes A, B e C, que eu falei para vocês que esses coeficientes, eles são números reais, tá? A, B e C, eles são representados por números. E eu também falei uma restrição para você. Eu disse que o valor de A, ele não pode ser zero, ele pode ser qualquer número, seja ele positivo, negativo, radiciação, em forma de potenciação, em forma de fração, mas ele não pode ser zero, porque se o número ele for igual a zero, a gente não tem mais uma equação do segundo grau.
temos sim uma equação do primeiro grau, porque a gente sabe que qualquer número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Então, o elemento x elevado ao quadrado, ele vai deixar de existir. Então, a gente vai ter apenas um elemento lá com x elevado à primeira potência, tornando uma equação do primeiro grau, certo? Então, lembre-se sempre dessa restrição em relação ao valor de A, certo? E aí a gente chegou na definição de equação completa e equação incompleta. Para a equação do segundo grau, ela ser completa, os valores de B e de C também têm que ser diferentes de zero, tá? Então, se você tem aí os valores de B e de C diferentes de zero, a gente tem uma equação do segundo grau completa, tá bom? E para a gente ter uma equação do segundo grau incompleta, a gente tem esse caso aqui, ó. O B tem que ser igual a zero, ou o C tem que ser igual a zero, ou os dois valores serem iguais a zero. Então, a gente vai ter aí uma equação do segundo grau incompleta. E falamos em aulas anteriores do caso de uma resolução de uma equação do segundo grau, onde o valor de B ele é igual a zero. Então, quando a gente tem aí que B é igual a zero, a gente tem uma equação do tipo ax elevado ao quadrado mais c igual a zero. E a gente viu que a técnica para responder esse tipo de questão é a mesma técnica que a gente utiliza para resolver uma equação do primeiro grau. A gente resolve aí isolando o valor de x, aplicando as propriedades da operação inversa, certo? Outra coisa que a gente notou também em relação à equação do segundo grau incompleta, onde b é igual a zero, é que suas raízes elas são opostas, certo? A gente sempre vai ter aí duas soluções, onde um valor vai ser positivo e o outro valor vai ser negativo, certo? E na aula anterior, a gente teve aí Briane resolvendo esse probleminha aí, que diz o seguinte, ó, há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 300. Quais números são estes? Então, a gente primeiro precisa aí transformar esse texto em uma equação do segundo grau, para depois a gente solucionar esse problema, certo? Então, a gente viu aí, ó, o triplo do quadrado de um número. Então, eu escrevi isso como 3x elevado ao quadrado. Isso resulta em 300, ou seja, é igual a 300. Então, na aula passada, foi resolvido aí esse problema, certo? O valorzinho ali, ou 3 que está multiplicando, a gente passou dividindo. Então, eu vou ter aí x ao quadrado igual a 300 dividido por 3. E 300 dividido por 3 é igual a 100, certo? E a gente viu aí que quando estamos com x elevado ao quadrado, a operação inversa da potenciação é a radiciação, e explicamos também por que a gente pega esses números e coloca aí o mais ou menos, certo? Mais ou menos a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100, ela é igual a 10. Então, eu tenho aí dois valores possíveis para solucionar esse problema. Eu tenho aí que o x pode ser 10 positivo e o x pode ser menos 10, né? O 10 negativo. Esses problemas também, eles são bastante encontrados relacionados à geometria, certo? Imagina que estamos falando aí de um terreno. E para resolver o problema lá do terreno, a gente encontrou essa mesma equação do segundo grau aí, certo? E esse valor de x, ele é o comprimento do terreno. E como a gente encontrou o valor de 10 positivo e o 10 negativo, como estamos falando de um problema relacionado a comprimento, né, do terreno, a gente precisa excluir o valorzinho aí negativo, porque não tem como a gente medir aí um comprimento igual a menos 10 metros, por exemplo. Isso aí não existe, certo? Então, esses problemas você tem que estar antenado no que se trata, porque às vezes a gente pode excluir uma solução positiva ou uma solução negativa, dependendo do que o problema nos pedir, tá joia? Então, eu vou passar aqui a palavrinha rapidinho para a Briane, para ela fazer suas considerações relacionadas a essa questão aí de equação do segundo grau incompleta, onde o B ele é igual a zero.
Bom, gente, a gente resolveu ontem, né? Falando um pouquinho sobre essa estrutura que Pedro revisou aí, a gente percebeu que, basicamente, utilizamos o mesmo raciocínio de resolver uma equação do primeiro grau, relacionando a ideia das operações inversas, e Pedro colocou a ênfase na operação da potência, que virou agora uma raiz, né? Então, a gente tem aí, nesse caso, o expoente sendo 2 e a raiz vai ser quadrada, né, de índice também igual a 2, para que a gente consiga remover. Só uma observação, se a gente tiver qualquer outro contexto em que a gente tenha uma potência, a gente vai utilizar a raiz com aquele índice. Então, se eu tiver um valor cúbico, por exemplo, eu vou extrair a raiz cúbica. É só para você lembrar que a gente pode relacionar também com operações inversas a potência e a raiz, tá certo? Mas voltando aqui para a ideia do quadrado, né, que a gente está observando a equação do segundo grau, a gente tem aí o primeiro exemplo da forma incompleta sendo resolvido. Esse problema foi deixado na semana passada, né? O professor Tiago já tinha colocado aqui pra gente, e a aula de ontem foi pra gente entender a resolução desse problema, tá certo? Hoje, o professor Pedro ele vai trazer um outro contexto, trabalhando a ideia também da equação incompleta, só que de outra maneira. Fica aí ligadinho e a gente volta já já com mais comentários, tá certo? Vai lá, professor. Bom, então simbora, né? A gente viu aí a questão de uma resolução de uma equação do segundo grau, onde o B é igual a zero. E hoje nós vamos ver a solução de uma equação do segundo grau, onde o C é igual a zero, certo? Então eu peço que você preste bastante atenção. Se você está com o seu caderno aí, anote tudinho, para que você entenda bem direitinho como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação. Tá joia? Então, vamos lá. Ó. Tipo de equação incompleta. E agora nós vamos ver o caso em que o C ele é igual a zero. Então, lembra da estrutura lá, né, de uma equação do segundo grau que a gente escreveu. A gente tem uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se eu tenho que esse valorzinho aí de c, ele é igual a zero, tá? Se eu tenho que esse valor de c aí é igual a zero, eu retiro esse valorzinho de c aí e eu fico apenas com o ax ao quadrado mais bx igual a zero, certo? Então, eu tenho essa estrutura agora de equação e agora o bicho pegou, né? Porque no exemplo lá de B igual a zero, tá? A gente teria somente uma incógnita x e aí a gente resolveria da forma como a gente resolve uma equação do primeiro grau. Sendo que agora a gente tem o C igual a zero. Então, eu tenho uma estrutura onde eu tenho dois termos e nesses dois termos a gente apresenta aí o valor de x. Então, vamos ver aí como é que a gente vai ficar com esse tipo de questão, certo? Então, a gente vai resolver aí, tá? Uma questão, resolvendo a questão aí de equação de segundo grau incompleta, onde o valor de C, ele é igual a zero. Então, para resolver uma equação do segundo grau desse tipo, a gente vai utilizar a técnica da fatoração, tá bom? Então, no que consiste aí a fatoração? Fatoração consiste na gente pegar um número, tá? Ou uma incógnita que seja comum aos dois termos, certo? E colocar e falar o que a gente chama de colocar em evidência. Transformar essa soma aí, ax ao quadrado mais bx igual a zero, certo? Transformar em um produto de dois termos, em que, se a gente fizer o caminho contrário, a gente volta para essa mesma operação. Então, acompanha aqui comigo esse exemplo, onde tem aí 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Então, pode notar aí que eu tenho uma equação do segundo grau, em que o valor de A ele é igual a 2, o valor de B ele é igual a 4. Lembra, né? O valor de A é o que multiplica o x ao quadrado, e o valor de B é o que multiplica o x. Então, eu tenho que A é igual a 2 e B é igual a 4. E note também que o valor de C aí ele é igual a zero. Então, vamos ver aí como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação. Primeiro, olhe aí para a parte numérica. Eu tenho aí o 2 e tenho o 4. Você pode notar aí que o 4 ele é um múltiplo de 2, certo? Ou seja, dá para a gente dividir aí o 4 por 2, certo? E essa divisão aí daria igual a 2. Então, como o valor de 2 ele é um divisor aí de 4, a gente pode colocar o 2 em evidência, certo? Então, essa é a primeira dica aí
que eu dou para vocês. Segundo ponto, você pode notar que a gente tem o x. O x, ele pertence aos dois termos também, certo? Sendo que, lembra, né? Um valorzinho aí está elevado ao quadrado e o outro está elevado à primeira potência, certo? Então, eu também posso colocar em evidência aí esse valorzinho de x. Então, colocando o valor de x em evidência, a gente tem o seguinte aqui, ó. Eu tenho 2x. Esse 2x aí, ele é comum para os dois termos. Por quê, Pedro? Porque esse 2 que eu coloquei aí na frente do x, dá para dividir tanto o 2 quanto o 4, certo? E esse valorzinho de x aí que eu coloquei do lado do 2, ele também dá para dividir o x e também dá para dividir o x ao quadrado, certo? É uma observação bastante importante que a gente precisa notar, é que, Pedro, por que você não colocou em evidência ali o 4x, por exemplo? Porque o 4 só dá para dividir o 4, certo? Não dá para a gente dividir 2 por 4. Por isso que a gente não colocou o 4 em evidência. A mesma situação vale aí para o x. Imagina que eu colocasse aí o x elevado ao quadrado. Não dá para a gente dividir x por x ao quadrado, certo? Por isso que a gente pega aí, a dica é essa. Se você tem dois números aí que são múltiplos, tá? A gente pega o menor valor, tá? Imagina aí que a gente tivesse 3 e 6. O 6 não é um múltiplo de 3, então a gente colocaria em evidência o 3, certo? E pode notar também que eu tenho x elevado ao quadrado e no outro termo eu tenho o x, certo? Então a gente vai pegar o valor do x que está com o menor expoente. No caso, x elevado a 1, que é igual a x, tá joia? Então, quando a gente faz essa divisão aí, a gente encontra esse termo, certo? Como é que você fez para encontrar, Pedro, esse x mais 2? A gente vai efetuar o que eu falei para vocês, as divisões, certo? Pode notar que o primeiro termo lá, ele é 2x elevado ao quadrado. Então, você vai pegar esse 2x elevado ao quadrado e vai dividir por 2x, que foi o monômio que eu coloquei ele em evidência. Então, 2, a gente vai dividir a parte numérica com a parte numérica, tá? Então, 2 dividido por 2 é igual a 1, certo? E x ao quadrado dividido por x vai dar igual a x. Por isso que ficou ali, ó, 1x, que é o valor de x, certo? E depois a gente vai dividir o 4x por 2x. 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. E x dividido por x vai dar igual a 1. Por isso que a gente tem agora essa expressão, 2x, que multiplica o x mais 2. Outro ponto importante, não se esqueça do parênteses, tá? Porque o 2x, ele está multiplicando o x mais 2. Se eu não coloco o parêntese aí, eu estou dizendo que o 2x está multiplicando apenas o x e não o x mais 2. Então, na hora de você resolver, você vai ter um problema aí, você vai encontrar uma resposta incorreta, tá certo? Então, quando a gente faz essa fatoração, a gente mantém a mesma estrutura da equação, pessoal, tá bom? Porque se eu fizer isso aqui, ó, se eu voltar, tá? Se eu fizer a propriedade distributiva aí da multiplicação, se eu multiplicar o 2x pelo x, vai dar o 2x elevado ao quadrado, certo? E se eu multiplicar o 2x pelo 2, vai dar o 4x. Então, eu só fiz reescrever o 2x ao quadrado mais 4x de uma forma diferente para facilitar o nosso cálculo, certo? Até aí tudo bem? Vou passar a palavra aqui para a Briane rapidinho, para ela fazer uma consideração em relação a esses primeiros passos na hora de resolver uma equação do segundo grau incompleta, onde o valor de C é igual a 0. Quando a gente chega no 9º ano, né, muita coisa que a gente viu nas outras séries, elas vêm de acordo com a necessidade, né? A gente falou essa semana sobre a equação do segundo grau desde a semana passada e a gente vem puxando ganchos de outros conteúdos. A gente falou sobre a potência, quando começou a falar sobre a equação do segundo grau, onde tem x ao quadrado, depois tem o x, que se a gente fosse colocar o expoente, tinha umzinho ali em cima, e tem o c, que ficaria com vezes x elevado a 0, né? X elevado a 0 igual a 1. Então, a gente ia ter ali, na verdade, não precisaria escrever, não teria necessidade de escrever o x elevado a 0. Porém, no comecinho,
a gente colocou para que você soubesse que ali sim poderia também ter um x, só que elevado a zero, a gente não precisaria escrever, uma vez que a resposta é 1, né? A gente falou também sobre a questão da raiz e da potência, como operações inversas uma da outra. Ter cuidado aqui que a gente está usando a equação do segundo grau, mas se for qualquer outra potência, a gente pode utilizar o mesmo raciocínio e tirar a raiz daquela potência, né? Exemplo, uma potência elevada ao cubo, né? Na verdade, um valor 3, a gente vai tirar uma raiz cúbica, né? Com índice 3, para a gente começar a perceber isso. E agora o professor Pedro, de maneira bem tranquila, tentou colocar para você o processo de fatoração. Gente, no nono ano a gente sabe que o cerco aperta, né? Algumas coisas acabam ficando um pouquinho mais trabalhosas, mas com prática e com estudo fica bem possível de você resolver. O que eu estou querendo dizer com isso? Antes dessa aula, caso você tenha dúvida, e se você estiver reassistindo essa aula depois, dá uma olhadinha na playlist do nono ano. O professor Tiago já ministrou uma aula sobre operações algébricas, né? De que maneira a gente consegue fazer a relação aí de fatorar ou de desenvolver uma multiplicação ou uma divisão utilizando letras e números. E é esse processo que o professor Pedro está fazendo aqui, de maneira a conseguir colocar em evidência uma coisa que é comum em dois termos. Se a gente consegue entender de que maneira essa fatoração foi feita, você vai ver que os passos seguintes dessa operação vão ficar muito mais fáceis. Então, a gente vai apresentar para vocês agora a ideia de resolver através da fatoração. Quando a gente percebe que esse processo de colocar um valor em evidência funciona para ajudar, fica mais fácil da gente resolver qualquer outra equação que tenha esse formato, tá certo? Então você vê aí, se acaso houve alguma dúvida em algum recurso que a gente precisou utilizar de outras aulas, seja a potência, seja a radiciação, ou até mesmo essa ideia da operação algébrica, né, de como colocar o valor em evidência, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, porque agora a gente chegou num momento que acaba sendo crucial, né, professor? Agora no nono ano, a equação do segundo grau é o pontapé inicial aí para você ter um bom ensino médio, né? Então vamos lá. É verdade, essa questão de conteúdos anteriores é bastante importante, gente. A gente sabe que, e sempre a gente toca nessa tecla aqui, tá? Sempre a matemática é uma construção de conhecimento, tá bom? Então, quando você está lá no sétimo ano, você vai ver assuntos referente ao sexto ano com um nível um pouco mais elevado. E aí você vai aprender mais um negocinho novo. Quando você chega no oitavo ano, você já começa a ver aquela questão que você viu lá no sétimo ano com um nível mais elevado e um negocinho novo. Mas quando chega no nono ano, a gente junta todos os conhecimentos referente ao sexto, sétimo e oitavo ano em apenas uma única questão. E aí você precisa ter a noção desses assuntos, certo? E é por isso que Briane falou, muito importante essa questão de você revisar assuntos anteriores, certo? Então, como a gente tem uma plataforma muito completa lá no YouTube, com os assuntos de todas as séries, né, dos anos finais, você pode ir lá na playlist do sétimo ano e ver a questão de equação do primeiro grau, você pode ir na playlist lá do oitavo ano e ver essa questão de fatoração, certo? Então, tudo isso vai agregar bastante ao conhecimento de vocês, tá bom? Então, sempre que você estiver revisando aí, estudando o assunto, travou em algum momento, vê aquilo ali que você travou, qual é o assunto e vai dar uma revisada, tá bom? A gente parou aqui nessa questão, na fatoração, né, da equação de segundo grau, e um ponto bastante importante é que essa separação que existe aí entre o 2x e o x mais 2 aqui, ó, isso aqui é um produto, tá? A gente tem uma multiplicação, tá? Eu coloquei ali o pontinho para ficar bem claro para você, mas não precisa colocar, tá? Você já sabe aí que se trata de um produto. A mesma coisa referente àquele 2x ali, ó. Quando eu tenho ali 2x, aquilo ali é a mesma coisa de 2 vezes x. É a mesma coisa de ter um produto ali, tá? Poderia colocar até outro pontinho ali, certo? O que eu quero que você entenda agora é que depois que a gente efetuou a fatoração, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um produto, ou seja, uma multiplicação de dois elementos. Eu tenho ali, ó, o 2x vezes o x mais 2, certo? E que esse produto ele resulta em zero, tá? Então pensa comigo, qual é o produto entre dois valores que resulta em zero? Eu tenho aí duas opções, certo? Ou o primeiro valor ele vai ser igual a zero,
ou o segundo valor vai ser igual a zero, certo? Imaginou aí, pensou comigo, eu tenho uma multiplicação aí de dois valores que vai ser igual a zero, certo? Então, quando eu tenho esses valores aí, dessa multiplicação, quando é que eu vou poder escrever o produto, a multiplicação de dois valores, que vai dar igual a zero? Então, ou o primeiro valor, ele vai ser igual a zero, independente de que seja o segundo valor, certo? Eu coloquei aqui, ó, ou o 2x, ele vai ser igual a zero, ou o x mais 2, ele vai ser igual a zero, certo? Pensa comigo, se eu coloco que o 2x, ele é igual a zero, não importa o valor de x mais 2, pode ser 10, 15, 20, 1 milhão, mas quando ele multiplicar por zero, o resultado vai ser zero. Mesma coisa que eu faço com o x mais 2. Imagina que o x mais 2 ele é igual a zero. Não importa o valor do 2x, o resultado vai ser igual a zero. Então, eu escrevi agora aí essa fatoração de 2x vezes x mais 2 igual a zero como duas equações do primeiro grau. E essas duas equações do primeiro grau, eu sei que você já sabe responder, certo? Então, a gente vai ter aí, ó, que o 2x ele é igual a zero. Ó, se 2x é igual a zero, a gente cai na mesma situação lá da equação que eu falei para vocês. Eu tenho o produto de dois números que vai dar igual a zero, certo? Então, 2 vezes quanto dá igual a zero? 2 vezes zero. Então, eu tenho aí que o x ele é igual a zero. E a equação de baixo, eu tenho que x mais 2 é igual a zero. Ó, x mais 2 é igual a zero. O valor de x tem que ser quanto para isso anular? O valor de x tem que ser o oposto de 2. Então, x é igual a menos 2. Pronto, morreu o boi. Encontramos aí a solução daquela equação do segundo grau incompleta, onde o c é igual a zero. Lembra aquela equação, né? 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Então, para resolver essa equação, eu tenho aí como solução x igual a zero e x igual a menos 2. Esses dois valores são possíveis para a resolução. Vamos ver como é que fica se a gente tentar provar essa questão, tá? Eu vou pegar aí o que a gente colocou em evidência aí, certo? E no lugar de x eu vou colocar zero. Depois, no lugar de x eu vou colocar menos 2, para a gente verificar se essa solução corresponde à solução dessa equação, tá bom? Então acompanha aqui comigo, ó. Colocando no lugar de x igual a zero, a gente vai ter isso aqui, ó. Onde tem x, eu coloquei zero. Então, fica 2 vezes zero, abre parênteses, 0 mais 2 igual a zero, certo? Então, acompanha aí, ó. 2 vezes 0 é igual a zero, certo? E 0 mais 2 é igual a 2. 0 vezes 2 igual a zero. Então, beleza, show de bola, 0 faz parte da solução. Vamos pegar agora a equação e no lugar de x vamos colocar menos 2. O que é que a gente vai ter aqui, ó? Vamos ter 2 vezes o menos 2, certo? Abre parênteses, no lugar de x coloco menos 2. Menos 2 mais 2, certo? Então, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4. E nesse parênteses aí, ó, a gente vai ter menos 2 mais 2, que dá 0. Então, 0 vezes menos 4 vai dar igual a 0, também é solução da equação, certo? Então, pensa aí, lembra, quando a gente falou da equação do segundo grau, em que o valor de b ele é igual a 0, a gente encontrou soluções opostas. Menos 2 e 2, menos 10 e 10, certo? Observe o que vai acontecer agora também, quando a gente tiver uma equação do segundo grau incompleta, em que o valor de c ele é igual a 0, tá bom? Vou deixar aí para você refletir e na próxima aula, ou eu ou Briane vai trazer essa resposta, tá? Vou passar a palavrinha para a Briane aqui rapidinho, para ela fazer suas considerações e se despedir de vocês. Bom, gente, a gente viu como resolver esse tipo de equação, né? A gente verificou o cuidado de cada um dos passos, né? Para que a gente não tenha aí um passo feito de maneira incorreta. Verificamos a importância da fatoração e mais ainda, quando o professor Pedro agora fez a substituição, ele chamou a atenção para aquele menos 2 que a gente colocou ali para fazer a substituição, tá certo? Veja que na multiplicação era 2x e ele colocou 2 vezes
parênteses, menos 2. Já que esse x está negativo, para que a gente consiga fazer a substituição com esse menos, a gente precisa colocar esse número dentro do parênteses, esse menos 2. Depois, a gente tinha x mais 2 e ele colocou ali, ó, menos 2, agora já sem o parênteses, uma vez que o parênteses já estava aberto, não é verdade? E aí, continuou a equação, tá certo? Continuou a resolução, perdão. Então, a gente começa a perceber o cuidado que a gente tem aqui, o professor Tiago na elaboração, o professor Pedro na explicação, para que a gente tenha o passo a passo de resolver certinho essa equação, tá certo? Então, tenta aí na sua casa, o professor Pedro já colocou aí, lançando a próxima situação, né, que a gente vai explorar aqui na aula, e aí a gente vai se despedindo por hoje, tá certo? Queria agradecer aqui a presença, né, atenta das meninas, Rebeca e Marcélia nos deram bom dia para vocês também, meninas, espero que vocês tenham aprendido, e qualquer coisa, pode mandar aí um comentário, tanto aqui no chat, quanto lá no YouTube, que a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? A gente se vê na próxima aula, já vou dizendo tchau para vocês e passar para o professor Pedro. Pessoal, estouramos o horário, mas só para deixar aqui para vocês que na próxima aula, certo? A gente vai resolver uma equação do segundo grau completa. Agora o bicho vai pegar, tá bom? A gente vai resolver uma equação em que o valor de B e o valor de C, eles são diferentes de zero, certo? Então a gente vai se encontrar na próxima aula para resolver esse tipo de problema, tá bom? Um cheiro no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.